Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal hashtag Controladoria na Veia, um canal que eu resolvi criar para estar compartilhando aí com vocês que trabalham na área, que atuam na área de controladoria ou que são gestores, donos de empresa, empreendedores, enfim. Eu sou o professor Alex Magalhães e quero estar aqui com vocês compartilhando e dividindo um pouco da minha experiência na área, né, ou na parte acadêmica também, que né, também sou professor na área, mas enfim. Eu abri esse canal com o objetivo de estar compartilhando com vocês da área de controladoria ou gestores de empresas, né, proprietários, empreendedores, né, profissionais da área, compartilhar da minha experiência como controller também, né, a posição que eu alcancei aí durante a minha vida profissional, e também como professor da área que eu acabei me tornando aí ao longo da minha carreira, chegando até a coordenar um curso de pós-graduação na área de controladoria. Então, o meu objetivo é estar compartilhando essas informações, essas experiências, enfim, trocar aí, né, ideias com vocês também. Claro que o canal vai estar aberto para vocês aí, né, eu vou deixar meus contatos para vocês enviarem dúvidas, sugestões de, sei lá, de pauta, de conversa, enfim. Vou já avisando a vocês que eu não vou usar nenhum tipo de linguagem formal. Acho que aqui é um bate-papo, uma conversa informal que eu quero estar tendo aí com vocês para falar sobre controladoria, né? Enfim, sobre os assuntos envolvendo gestão de empresa. Para a gente começar aqui, eu até queria apresentar para vocês, né, o motivo, ou vamos dizer assim, o início de toda essa minha história, essa minha relação com a controladoria. Tá? Quando eu iniciei, né, o meu mestrado em ciências contábeis, né, mas direcionado para controladoria e finanças, eu conheci um autor chamado Armando Catelli. Tá? Até eu tenho um livro aqui, para quem estiver assistindo, né? Acho que eu já postei esse livro aqui algumas vezes no meu Instagram, né? E o que acontece? Quando eu conheci esse autor, eu passei a admirar mais ainda, vamos dizer assim, a me tornar um entusiasta e querer, né, atuar de maneira muito mais eficiente e técnica, né, na área de controladoria, porque o professor Armando Catelli, em 1970, ele criou, né, o GECOM, que é Gestão Econômica, que é uma metodologia de gerenciar ou de administrar, né, a empresa, o negócio, por meio de indicadores econômicos. Né, indicadores econômicos como a gente vê na nossa economia. Né, então, assim, só que voltado para empresas. E eu achei muito interessante isso e acabei me tornando assim um entusiasta, assim, um estudioso, né? E consequentemente eu acabei, né, migrando, né, para a carreira docente, justamente para essa área aí. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, né,
esclarecido, é quebrar um determinado paradigma onde as empresas, né, ou os proprietários de empresas de menor porte, né, quando eu digo menor porte, é aquelas empresas de médio porte, de pequeno porte, pequenas empresas, enfim, que a controladoria não é algo que só cabe dentro de grandes empresas, dentro de grandes organizações corporativas. Não, não cabe lá. Tá? Então, esse é um dos motivos que eu quis abrir esse canal para desmistificar essa coisa de não, controladoria é só para grandes empresas. Não, não é isso. Tanto é que hoje eu enxergo a controladoria não como um departamento, né, mas como um sistema de gestão, um método de gestão que, claro, guardando, né, as devidas proporções de uma empresa, se é uma empresa de grande porte, né, uma grande corporação, claro que vai necessitar de um departamento, né, que vai conduzir esse sistema de gestão. E aí a gente chama esse departamento, né, essa área de controladoria, uma diretoria de controladoria. Tá? Mas, dependendo do porte da empresa, essa dimensão pode ser reduzida, né? Reduzida até a uma única função, né? Um único profissional responsável, né, pela controladoria, ou seja, né, pelo sistema de gestão, né, da controladoria. Tá certo? Então, ao longo desse vídeo que a gente vai estar, né, falando aqui, ao longo das nossas conversas, né, em vídeos futuros, eu quero estar procurando adequar essa visão, né, de que controladoria não é apenas um departamento, né, ou uma função. Tá? Controladoria é um sistema de gestão. E um sistema de gestão pautado em indicadores econômicos, pautado em técnicas de gestão, né, de maneira que você possa conduzir a empresa, o seu negócio, a atingir resultados consistentes, resultados duradouros, resultados recorrentes, tá certo? Então é esse o objetivo. Eu lembrei aqui agora de vamos dizer assim, um grande especialista, né, um mestre dos magos, vamos dizer assim, que é Peter Drucker, né, na área de administração. E a frase diz mais ou menos o seguinte: o que não tem gerência não tem controle. Entendam, o que não tem gerência não tem controle. Gerência, a gente parte do princípio de que nós temos informações, né, de gerenciamento de como está seguindo o negócio. Se eu tenho essas informações, eu posso ter controle. Vou fazer uma analogia aqui rápida, tá? Imagine um avião, né? Você está pilotando um avião e você tem um painel com uma série de indicadores e você consegue ver nesses indicadores, né, a altitude que você está voando, que a aeronave está voando, a velocidade do vento, a direção, o quanto de combustível ela está consumindo, quanto ela percorreu, né, através do seu mapa, né, de voo, né, seu plano de voo, você consegue saber a distância que você precisa percorrer. Enfim, você tem aí um gerenciamento de uma série de informações que são importantes para você concluir o seu voo. Se você tem esse gerenciamento, você tem controle das ações que precisam ser feitas e tomadas para você chegar no seu destino. Imagina fazer um voo às cegas, sem nenhum tipo de informação. Como é que você vai chegar no seu destino? Então, se você não tem gerenciamento, se você não tem gerência, você não tem controle. Então, seguindo nessa linha de raciocínio que a gente aqui vai trabalhar e levar, né, a controladoria como um sistema de gestão para qualquer tipo de empresa, independente do seu tamanho.
ok? Independente do seu tamanho, tá certo? Claro que as grandes empresas já têm lá uma área, um departamento, um controller, uma equipe, mas com certeza isso nasceu de algum lugar, nasceu em algum momento, numa necessidade de ter uma gestão, né, baseada em indicadores econômicos, num sistema, né, totalmente gerenciável, né, com indicadores, com KPIs, né, como as empresas às vezes gostam de falar, né, indicadores chaves, não só na parte operacional, mas claro, na parte financeira também, enfim, né, então é isso que eu quero estar dividindo aqui com vocês, né, e compartilhando essas ideias ou essa minha visão com relação à controladoria. Perfeito? Então, vamos seguir aqui, né, com a nossa conversa aqui e começando a entrar um pouco mais a fundo, né, vamos dizer assim, expandir um pouco mais essa nossa ideia aí, essa nossa visão, essa minha visão de controladoria, tá ok? Vamos lá então. Bom, eu disse a vocês, né, que eu tenho a visão da controladoria como um sistema de gestão, mas, né, nada impede, claro, obviamente, que esse sistema de gestão seja conduzido, né, seja tutoriado, ou seja, né, zelado por uma área, por uma diretoria, né, por uma equipe, onde haverá um controller propriamente dito, responsável, né, por essa área, por essa diretoria, por esse departamento, tá? Mas isso também pode ser enxugado, reduzido, dependendo do tamanho da empresa, né? Então a gente traz isso na proporção da empresa. Se é uma empresa de repente de pequeno porte, nada impede dela ter lá um controller, né, uma pessoa, um funcionário que seja o controller ou seja um analista de controladoria, um coordenador de controladoria, enfim, uma pessoa que vai desempenhar a função, né? Ela vai ter a função, a responsabilidade de zelar pelo sistema de gestão, né, baseado, né, na controladoria, ok? Então, como eu disse, o sistema que eu falo aqui, né, controladoria, ele vai englobar, tá, a área e vai englobar a função, tá? Então a gente tem aí, vamos dizer assim, essas três camadas, ok? Essas três camadas. Então você imagina um núcleo que é a função, né, que tem que ser desempenhada, desenvolvida, dependendo do tamanho da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, você pode haver a necessidade de ter um outro núcleo maior, que aí seria um departamento, uma área, uma diretoria, e que isso vai estar dentro de um sistema de gestão, tá? Dentro de um sistema de gestão. Então, para quem estiver me assistindo aí, tem um slide aqui que eu coloquei que apresenta dessa maneira essa minha visão de controladoria, tá? Então, nós teríamos aí, né, o sistema de gestão, né, que dentro desse sistema pode haver uma área, ok? E dentro dessa área haverá funções, tá certo? Então, o que nós temos aí? Nós temos, né, de repente, uma função que pode ser desempenhada numa empresa de pequeno porte, um profissional, tá? Então, já partimos daí que não há distinção de usar o sistema de gestão, né, controladoria, né, baseado na controladoria, tá, numa empresa de pequeno porte, ok? Então, já vamos quebrar aí esse paradigma, tá, dessa maneira aí. Tá certo? E aí vamos seguindo aqui com a nossa conversa, com o nosso bate-papo aqui, né? Falando mais sobre aí, né, a controladoria como sistema de gestão, enfim, né, desmistificando, né,
essa ideia de repente, não, controladoria é só para empresas de grande porte. Vamos lá. Quando eu falo de sistema de gestão, vamos colocar aqui alguns pontos básicos, né, que a gente deve considerar dentro desse sistema. Então, primeiramente, a gente fala sobre uma política de gestão. O que é uma política de gestão? A gente pode definir isso com 2 pontos. Tá? O primeiro é, a empresa ela precisa ter normas e procedimentos padronizados. O que quer dizer isso? Ela tem que ter um regimento interno daquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito, ok? E também um manual, né, dentro dessa política descrevendo, né, de que maneira as atividades devem ser realizadas. Ou seja, tem que haver a padronização das atividades. Tá? Então, esse é um processo de implantação, né, de política de gestão que, claro, vai envolver também a área de recursos humanos, porque a gente tem que identificar as atividades, a gente tem que mapear os processos, né, você tem que normatizar isso, você tem que discutir com as áreas, com os gestores das áreas, até entrar num consenso e definir, olha, isso aqui é o nosso manual de normas e procedimentos, né, do que pode ser feito e como deve ser feito. Como precisa ser feito, né? E claro, obviamente, quando a gente implanta esse tipo de documento na empresa, né, a gente, né, também em parceria com a área de recursos humanos, descreve, né, que para cada tipo de atividade ou função, né, necessita de um cargo com uma determinada senioridade, né? Ou seja, se é um assistente, se é um analista, né? Então tem que ser tomado também esse cuidado. Dentro desse sistema, outros 2 pontos que eu também gosto de destacar é a parte de informatização. Gente, informática, tecnologia é assim um dos pontos críticos que acontecem no momento de implantar um sistema de gestão baseado na controladoria. Por quê? Porque às vezes quem está implantando não conhece a operação. Muitas vezes é uma consultoria, enfim. Então o que é importante haver aí? Né? Uma parceria, né? Uma junção de quem conhece o processo da empresa, conhece a empresa, a parte operacional da empresa, com quem vai implantar, né? E parametrizar. O que é parametrizar? Modelar o sistema, ok? De acordo com a operação da empresa. E se você tem já, né, se a empresa já tem um manual de normas e procedimentos, a gente vai simplesmente estar automatizando algumas atividades, algumas tarefas, algumas funções, né, de maneira muito mais prática de ser realizada e, detalhe, integrando, né, integralizando as áreas. Então, quando a gente fala de integralizar as áreas, todas as áreas têm acesso às mesmas informações, ou seja, de uma matéria-prima que dá entrada no estoque até a finalização do produto para ser comercializado, toda a empresa tem acesso ao trâmite dessas informações, ao processo dessas informações. E claro, quando essas informações são processadas, elas são contabilizadas, né? Não só no sentido de registrar, né, a movimentação contábil da empresa, mas elas são contabilizadas no sistema, que é onde a gente começa a tirar indicadores. Indicadores de produção, indicadores de custo, indicadores de margem, indicadores de venda, de faturamento. Perfeito? E aí pode-se disponibilizar essas informações dependendo da alçada do usuário, né, que de repente tem informações estratégicas que não são pertinentes a um assistente ter acesso, apenas a gerência, a diretoria, enfim. Mas aí, né, como eu falei, aí entra outro, vamos dizer assim, outro integrante, né, dentro dessa jornada, que é a área de TI, né, onde vai, junto com o representante da área, né, e junto com a RH, definir níveis de alçada de acesso.
né? Pessoal, acho que, claro, quem está me assistindo ou me ouvindo, entende, por exemplo, que quem tem acesso ao sistema, ele pode ter acesso à consulta, ele pode ter acesso à consulta e inserção, né, de informações, ou acesso à consulta, inserção, né, deletar informações, apagar informações ou alterar. Então, tudo essas 4 funções, elas necessitam de alçadas, né? Então, não é todo mundo que tem alçadas para esses 4 tipos de função, né, de acesso no sistema, ok? E por fim, né, a gente tem a informação, ok? Que, claro, aí a gente tem o sistema, né, que pode gerenciar ou gerar, melhor dizendo, essas informações, né, periodicamente, né, através de relatórios, né, ou disponibilizar isso em dashboards, enfim, né, existe aí uma série de sistemas integrados que disponibilizam informações até no smartphone. Você baixa o aplicativo, você tem acesso às informações da empresa, né, em tablets, enfim, né, então é até uma mobilidade maior de você ter acesso à informação em tempo real, né, para tomar decisões rápidas, né? Além dos relatórios consolidados que a gente conhece, que a contabilidade gera, né, para prestar contas aí com a Receita, com os órgãos competentes que acompanham aí o mercado, o negócio, enfim, né, a parte fiscal da empresa. Então, olha, estamos falando aqui de política de gestão, a gente está falando de informatização dessa política de gestão, né, e a gente está falando de informação. E tudo isso, né, volto a repetir, a gente pode contabilizar no sentido de contar, de medir, né, de verificar, né, os indicadores que possam ser atribuídos a toda essa movimentação dentro da empresa. Ok? Então, parte do princípio, sistema de gestão, né, dividido nessas 3 esferas aí, né, com esses pontos que eu acabei de citar. Vamos seguindo aqui mais adiante então. Eu coloquei aqui agora um slide, né, uma lâmina, falando sobre a área da controladoria, né, ou a diretoria da controladoria, o departamento, e coloquei aqui 3 situações ou 3 propostas que a controladoria se enquadra dentro de um organograma da empresa, tá? Então, como é que seria isso, tá? A primeira proposta ou a primeira visão que a gente tem, né, da controladoria como departamento ou até mesmo como função é de que a controladoria ela responde diretamente para a direção geral da empresa, diretamente para os sócios, para o dono, enfim, tá? Responde diretamente. Porém, ela, né, como a gente viu aí na imagem, né, ela é um órgão de staff de apoio ou de assessoramento da direção geral, mas isso não quer dizer que na posição que ela se encontra ali, ela esteja acima das outras áreas. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. É apenas no sentido de reporte, tá? De se reportar diretamente à direção geral, tá? Enquanto nível hierárquico, ela está na mesma linha que as outras diretorias, os outros departamentos, tá ok? Que é como está na segunda proposta, que está ali, olha. Temos a diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria comercial, produção, que independente de produtos ou serviços, e tem a controladoria na mesma linha. Por que eu falo isso? Porque a controladoria, gente, ela é uma grande parceira das outras áreas, dos outros departamentos, das outras diretorias, porque é ela quem vai sempre dar o alerta em relação ao plano, vamos dizer assim, né, ao orçamento que foi definido, ao planejamento que foi implantado. Então, a empresa tem lá os seus objetivos a serem alcançados, a controladoria vai monitorar isso. Então, qualquer interferência, não conformidade ou descumprimento, né, ela vai identificar qual é a área responsável, né, por aquele indicador, por aquela linha no orçamento, e ela vai
interagir com essa área para saber, olha, o que está acontecendo, o que está impedindo, o que está causando esse desvio, né, da nossa meta, do objetivo da empresa. Tá? No começo, eu vou dizer para vocês, para quem vai implantar a controladoria, seja como uma função ou como um departamento, em empresas de médio e pequeno porte, é realmente algo muito custoso. Assim, existe uma certa resistência, porque de imediato você está mexendo um pouco com a cultura da empresa, no sentido de que o gestor ele diz assim, não, quem manda na minha área sou eu. Claro, quem manda na área é você é responsável pela área, mas a sua área pode estar, né, vamos dizer assim, implicando, né, no alcance do objetivo coletivo, do objetivo total da empresa. Então a controladoria ela não pode ser vista, como eu já passei por isso, vista como um órgão ou como uma área ou departamento chamado dedo duro. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, um controller não é o dedo duro da empresa. O controller é o sinal de alerta de que algo está errado e vai, né, comprometer os resultados da empresa. Então, a controladoria tem essa função e com todas as áreas, tá? Com todas as áreas. Então, ela é uma parceira, tá? Ela não é uma concorrente. Vamos quebrar também esse segundo paradigma aí. A controladoria não é uma concorrente com as outras áreas dentro da empresa. A controladoria é uma parceira, tá? A controladoria é uma parceira das outras áreas. Ela trabalha em conjunto com as outras áreas, tá? A controladoria ela precisa das outras áreas para ela fazer o trabalho dela. Tá certo? Essa é uma visão que eu também quero começar a quebrar aí para quem quer implantar a função, o sistema ou uma área de controladoria numa empresa de pequeno ou médio porte, tá? Porque nas empresas de grande porte a gente já enxerga isso. Uma terceira proposta, a gente vê aqui a controladoria abaixo, aí, ou seja, ela está dentro da área financeira, então ela se reporta primeiramente para o gestor da área financeira. Eu, particularmente, gente, eu não concordo muito com esse tipo de organograma, mas aí é uma visão minha e eu vou explicar por quê. Quando você está à frente da controladoria, né, quando você responde pela controladoria, e como eu disse, a controladoria ela precisa se reportar diretamente à direção geral, porque ela tem que mostrar, né, claro que depois de talvez aí, como eu posso dizer assim, tentado aí, né, todas as maneiras possíveis, né, esgotado todas as maneiras possíveis de se relacionar com uma área que de repente está, né, comprometendo os resultados finais da empresa, ela tem que reportar uma alçada maior. Quem é a alçada maior? A direção geral, né, para colocar depois isso, né, numa mesa de reunião e discutir o que está acontecendo, né, e qual é a solução a ser dada. Então, ela tem que ter isonomia e autonomia para ir diretamente à direção geral, ok? Agora, se ela está abaixo da diretoria financeira, e imagine que esses desvios são na própria diretoria financeira, você não vai conseguir reportar isso para a direção geral. Por quê? Porque isso vai ser filtrado na diretoria financeira, né? Então, não é que você tem que fazer um bypass, aí você, né, fazer em cima da diretoria financeira, mas que às vezes você pode se deparar de repente com um gestor que ele não quer que os erros ou as falhas da área dele, né, sejam apontadas e ele continua insistindo com aquelas falhas. E aí você vai ter uma barreira, né? Vai ter uma barreira onde você não vai conseguir levar a conhecimento da alta diretoria ou da direção geral, né, de que, olha, há um problema na diretoria financeira, né, e você não tem como notificar a direção geral.
e esse problema vai se tornar recorrente, vai ser desgastante, e, enfim, né? Não é saudável, não será saudável, né, para a empresa, para a diretoria e para o próprio responsável pela controladoria, porque vai chegar um momento que isso vai se tornar uma bolha e a bolha vai estourar, né? E aí, quando ela estoura, todo mundo vai ficar sabendo, porque isso vai aparecer lá no final, no resultado da empresa, tá certo? Então, eu particularmente eu não recomendo, não aconselho a controladoria ou o responsável pela controladoria ficar sob a tutela de um gestor financeiro por conta disso, tá? Isso aí seria possíveis situações, tá? Pode acontecer ao contrário, né? Pode, enfim, né? Mas é uma opinião minha, tá ok? Claro que isso aí não pode, como eu posso dizer, como eu disse, há, né, situações e situações. De repente a controladoria fica debaixo da área financeira, ou dentro da área financeira, e a coisa transita normalmente, flui tranquilamente, né, num ambiente saudável e promissor. Tá ok? Bom, vamos seguindo aqui, falando agora sobre a controladoria como departamento e o que ela vai ter dentro, né, as principais funções, né, ou responsabilidades que ela tem, né, dentro da sua gestão. Vamos lá. Bom, a controladoria, né, como área diretoria, ela tem lá, né, a parte de planejamento orçamentário, que é o que? Nada mais do que monetizar né, e quantificar todos os objetivos, né, que a empresa tem em relação ao futuro, né, a um exercício futuro. Então, dentro do planejamento financeiro, ela vai determinar quanto ela quer faturar, quanto ela quer ter de custo, quanto ela quer ter de lucro, quanto ela quer ter de despesas, o quanto as áreas podem gastar, enfim, vai estar tudo lá dentro do planejamento orçamentário. O controller será o grande zelador, né, para fazer com que esse planejamento orçamentário, que até então é um planejamento futuro, seja concluído, seja realizado, né, seja cumprido. Então, vai ser muito comum, né, dentro da área da controladoria, o controller está acompanhando aquilo que foi orçado pela empresa com aquilo que está sendo realizado. E aí que vem a questão dos desvios. Se, por exemplo, tem uma meta lá de faturamento e o faturamento não está sendo atingido, né, mês a mês, como foi determinado, como é que ele vai cumprir depois lá no final o faturamento total? E isso vale para as demais rubricas ou as demais linhas, né, do orçamento, ok? De gastos, de custos, né, por departamentos. Então, o controller ou a controladoria vai estar acompanhando, monitorando. E quando ela identifica esse desvio, ela tem que informar para a área responsável, para saber o que está acontecendo e o que pode ser feito para reverter a situação. Ok? Esse seria, né, a primeira área dentro, né, ou a primeira subdivisão ou subdepartamento dentro do departamento da controladoria. Tá? Uma outra área, um outro setor que tem também na controladoria é a área responsável por gestão de processos. Tá? Então, quem é esse setor, essa pessoa responsável pela gestão de processos? É quem vai estar, primeiro, né, depois de desenhado, né, implantado, desenhado, normatizado, padronizado e implantado o manual de normas e procedimentos, você vai ter, né, uma pessoa, um funcionário, ou um colaborador, ou uma área que vai estar fazendo a manutenção, né, desse manual de normas e procedimentos, no sentido de periodicamente estar revisando, verificando, né, se não tem nenhum desvio
né, em relação à conduta, em relação à condução das atividades, melhorias de processo, processos novos que surgem, né, que precisam ser desenhados e padronizados e inseridos dentro do processo total, né? Então fica, né, a parte de gestão de processos também. Vem também o sistema de informação, né, que pode ter a TI dentro da área de controladoria ou não, tá? Isso fica a critério de cada empresa. Mas o sistema de informação, né, não a parte técnica, a parte lógica, mas a parte gerencial, a parte administrativa, vamos dizer assim, né, de como deve ser parametrizado, como deve ser configurado, quem pode ter acesso, quem não pode, né, enfim, isso fica sob a tutela da diretoria, né, de controladoria ou da área de controladoria, ok? Então, a parte de melhoria, né, do sistema, claro, o pessoal da área de controladoria não conhece a parte técnica, mas conhece o processo, né? A gente falou aí do item anterior, ou da área, né, falada anteriormente, que é a gestão de processo. Então, o sistema, né, a parte técnica, fica por conta da TI, mas a parte gerencial de processos fica com a controladoria. Nós também temos a auditoria interna, que aí não é somente na parte de processos, né, que pode envolver a parte operacional, né, como eu falei, mas também na parte contábil, né. É necessário ter uma auditoria na parte contábil para verificar se realmente as normas e procedimentos na empresa, né, estão sendo respeitados, estão sendo, né, utilizados, enfim, né, estão sendo cumpridos. Então existe também a parte da auditoria interna, tá? Tem também a área de gestão de riscos, que o pessoal também conhece muito como compliance. O que tem na área de gestão de riscos? Alguém, né, ou um responsável que esteja atento, né, a todo e qualquer tipo de situação, de circunstância que pode causar risco na continuidade, tá, do negócio ou do produto que a empresa, né, comercializa, fabrica, enfim. Então, por exemplo, tem que estar atento à legislação, né, que rege sobre aquele negócio, sobre aquele mercado, sobre aquele produto, sobre aquele tipo de serviço. Né, pode haver algum tipo de mudança na legislação e de repente você não pode comercializar mais um tipo de produto. E esse produto pode ter uma participação significativa no faturamento da empresa. Né? Um acidente, né, vamos dizer assim, biológico, um acidente, né, como a gente viu em algumas situações já em matérias, né, de jornal, né, que acontecem, né, de poluir um rio, poluir uma área, enfim. Né? Então, o compliance, né, ou a gestão de riscos, ela vê nesse sentido. Por exemplo, a empresa ela importa matéria-prima para fabricar o seu produto final, né? E aí o que acontece? De repente tem uma mudança na política cambial e a moeda que se utiliza para pagar a importação dispara. Então, o pessoal de gestão de risco está ali, né, acompanhando isso, né, porque isso pode, de repente, impactar lá no planejamento orçamentário, porque foi algo que não foi possível, né, considerar como premissa para elaborar o planejamento orçamentário. Né? Então, você lembra do avião que eu falei, ó, você tem um indicador ali da pressão do óleo, né? Então, você tem, de repente, ali um indicador, né, que é o pessoal que monitora os riscos que a empresa pode estar, né, sendo exposta, tá? E que pode comprometer o seu negócio, tá, ok? E por fim, obviamente, a contabilidade, né? A contabilidade que ela vai registrar, né, dentro dos livros contábeis toda a movimentação, né, financeira, física da empresa, consolidando isso em relatórios contábeis, né, sejam eles para prestar conta com o fisco, com a Receita Federal, ou seja, com os órgãos fiscais, como também com outros interessados, né, a gente chama de stakeholders, né, ou seja,
com a gestão da empresa, com os sócios, com os acionistas, enfim, né? Se é uma empresa, aí falando de empresa de grande porte, que é uma sociedade anônima, que é de capital aberto, que tem ações negociadas em bolsa, enfim, aí tem uma extensão, né, dependendo do tamanho, do porte da empresa, como a contabilidade ela vai fluir aí no sentido de gerar informações, de consolidar informações, tá ok? Então a gente falou aqui da controladoria como área, né, como departamento ou como diretoria, e dentro dessa área, dentro dessa diretoria, quais são as atividades ou quais são os, vamos dizer assim, os subdepartamentos que seriam responsáveis por determinados assuntos ou temas, né, ou pontos, né, dentro da controladoria, né, relacionada à atividade da empresa, atividade empresarial, tá ok? Bom, vamos seguir então mais adiante aí, vamos falar um pouco sobre função. Bom, como eu falei para vocês, a controladoria ela pode caber em qualquer lugar, porque eu tenho a visão da controladoria como um modelo de gestão, tá? Essa é a minha visão, esse é o conceito que eu criei para mim. Então, quando a gente está falando de uma empresa que não tenha, né, ainda esse modelo de gestão adotado, né, para gerir os seus negócios, para administrar o negócio, né, uma empresa de pequeno porte que de repente está começando a crescer rapidamente, aí precisa ter aí, né, um nível mais técnico, vamos dizer assim, de gestão, tá? Então a gente pode ter aí um profissional que vai exercer essa função, tá? Então, como eu falei inicialmente, quando existe um profissional que vai exercer a função, né, relacionada à controladoria, como eu falei lá do planejamento orçamentário, essa função, né, ou essa pessoa responsável por essa função, ele terá como primeiro escopo zelar pelo cumprimento do planejamento orçamentário, né? Ou seja, ele vai estar acompanhando entre aquilo que foi orçado e aquilo que está sendo realizado, se está ocorrendo algum tipo de desvio que possa implicar ou comprometer o resultado da empresa, tá? Então, identificando esses desvios, ele precisa também informar, ou seja, ele tem que notificar a área, né, ou levar a isso a conhecimento numa reunião, né, que deva acontecer, né, periodicamente, uma reunião operacional, uma reunião de diretoria, enfim, tá? Informando o que está acontecendo. Claro que é de bom tom, né? E vamos ser aí usar, né, da sensatez, que primeiramente tem que ser procurada a área responsável por aquela linha no orçamento, né, para depois levar isso a conhecimento de uma reunião, vamos dizer assim, a nível de diretoria, tá? Vamos ter também aí o bom senso, ok? Checar as atividades desenvolvidas, se estão sendo realizadas dentro daquilo que foi normatizado e padronizado. Aí a gente fala da gestão de processo, da auditoria interna, né, apontando essas inconsistências ou buscando melhorias de processo, ok? Sempre em parceria, claro, né, com a área que está sendo, né, estudada, avaliada, verificada, tá? E por fim, gerar informações através de relatórios práticos, e aqui assim, vamos deixar claro, não é gerar os relatórios contábeis, né, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, que são os principais informes contábeis e financeiros, e isso fica sob responsabilidade da contabilidade, do contador, tá? Quando a gente fala de gerar relatórios práticos, são os relatórios com os indicadores, ok? São os relatórios com os indicadores, tá? Que vai ser gerado num outro tipo de relatório, né, estratégico, operacional, que, claro, quem vai fornecer as informações para se gerar esses tipos de relatório é a contabilidade. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber o nível de liquidez que a empresa vem mantendo ao longo do tempo.
você vai buscar isso, né, essa informação lá no balanço patrimonial, né? Então, ou no balancete, né, que vai ser emitido mensalmente ou trimestralmente, você vai buscando essas informações lá para calcular esse tipo de indicador, e aí você vai fazer sempre a comparação, ó, o indicador do último período com o indicador, né, atual, ou o indicador do penúltimo período com o indicador do último período, e de repente também comparar, falar, olha, do último exercício, né, ou do último trimestre em relação ao penúltimo trimestre, como ficou essa relação? E no período anterior, comparando o mesmo trimestre, como é que está essa relação? Então, esses indicadores, que podem ser também montados dentro de um dashboard, né, a gente busca, né, a informação lá da contabilidade, tá? Então, são informações gerenciais, são relatórios gerenciais, de gerenciamento, tá certo? Onde vai mostrar como é que a empresa está se comportando no curto, no médio e no longo prazo, né? E se tem algum tipo de desvio, né, para que a empresa, ou para que o gestor, ou para que a diretoria geral tenha, vamos dizer assim, rapidez, né, agilidade de tomar algum tipo de decisão para, né, retornar ou para corrigir esses desvios, tá? Então, enquanto função, né, é a função de gerar informações gerenciais, tá? Que seria aí a função, né, de um analista de controladoria, ou de um controller propriamente dito, né, mas a função em relação, né, àquele cargo, aquele determinado colaborador, ok? Bom, inicialmente, né, para a gente abrir o nosso canal, né, com a nossa primeira publicação, seria falar, né, como eu coloquei aqui, de maneira ainda superficial, né, de como é que a controladoria, no meu ponto de vista, né, é adotada como um sistema de gestão, ok? E como é que a gente pode explorar isso, né, para que a empresa tenha, né, sempre alcançando aí os seus resultados de maneira planejada e consistente, né, e recorrente, que é mais importante também, tá? Então, agora ao longo aí das nossas conversas, a gente vai estar falando de pontos específicos, né, de orçamento, por exemplo, de gestão de processos, né, a gente vai mergulhar, vamos dizer assim, indo mais a fundo a cada ponto que a gente destacou aí nesse primeiro momento, né, dessa nossa primeira conversa, desse nosso primeiro encontro, ok? Então eu espero que inicialmente que eu possa ter contribuído um pouco aí com essa visão, né, desmistificada de que controladoria só cabe em grandes empresas, e na verdade não é isso, né? Em grandes empresas ela tem um departamento, né, acompanhando o porte da empresa. Mas no ponto de vista do professor Alex, controladoria nada mais é também de que um sistema de gestão, ok? Né? Lembrando aí o professor Armando Catelli, né? Um sistema de gestão baseado em indicadores econômicos, né? Uma gestão, né, baseada em indicadores econômicos, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos e até o nosso próximo encontro, tá ok? Até mais, um abraço a todos, tchau, tchau.